Não sou capaz de compreender. Não sou capaz de compreender Sua vontade, seu poder. Sua vontade, seu poder. Em sua destra sei que está. Em sua destra sei que está aquele que me salvou. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Assim diz a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Nesse trecho, Paulo traz para nós a reflexão sobre a fonte da nossa alegria. A alegria é um mandamento repetido 2 vezes para enfatizar que devemos, mesmo no meio das lutas, abrigar em nosso coração a esperança, porque ele diz: alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se. Por que nos alegramos? Por causa da esperança que temos. A fonte da alegria está no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. O Senhor Cristo Jesus é a fonte da nossa alegria constante e duradoura, pois sabemos e cremos que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Alegrar-se no Senhor implica em desenvolver um relacionamento contínuo e duradouro com Ele. Quanto mais o conhecemos, mais nos alegramos, porque sabemos das suas promessas. Motivos para sermos as pessoas mais alegres e felizes deste mundo, temos uma abundância de encorajamento na Escritura. Primeiro, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Só este já era suficiente para nos alegrarmos constantemente. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 5, verso 1. Fomos reconciliados. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 ao 21, Paulo diz que nós éramos inimigos e fomos reconciliados. Nós abrigamos em nós a esperança que o mundo não pode nos conceder. Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2. Temos a presença interior do Espírito Santo como garantia da nossa salvação. Efésios 1, 13 e 14. Temos o poder da oração à nossa disposição. Tiago 5, 16. Para buscarmos em Deus em qualquer momento, dia, hora ou situação, tudo o que traz a alegria para a vida cristã está à disposição de todos os que temem a Deus e foram chamados para terem o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por causa dele. Filipenses 1, 29. Essa maturidade se alcança com a consciência de todas as bênçãos espirituais que recebemos de Cristo. Até no meio das provações, como diz Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, é possível o cristão se alegrar quando se mantém uma relação contínua com Cristo. E assim nós confiamos que o mesmo Deus que cuidou de nós até a dificuldade chegar, cuidará também no meio da dificuldade, no meio do sofrimento. Pois como cristão, entendemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Por conta disso, mantemos a alegria, pois no meio da dor e do sofrimento, ficamos mais parecidos com Jesus. Essa foi a alegria que Pedro e os demais apóstolos sentiram quando foram açoitados, humilhados por causa de Jesus. Em Atos capítulo 5, verso 41. A felicidade cristã não depende das circunstâncias, nem de recursos materiais, mas da nossa comunhão com o Senhor. Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Apesar de simples, a declaração envolve a necessidade de um relacionamento profundo com o Senhor, onde encontramos a fonte da nossa alegria. É por isso que precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo isso se torna necessário de forma contínua em nossa vida. Vivemos em nosso tempo numa fragilidade emocional tão grande do ser humano e, inclusive, muitos cristãos. E está tudo bem, mas nós podemos vencer essa fragilidade emocional buscando a Deus, buscando tomar posse das promessas de Deus. Os filipenses, eles eram ameaçados naquela ocasião pelos adversários, viviam no meio de uma geração corrompida e pervertida, corrupta, como nós vivemos. Filipenses 2,15. Eles foram perturbados pela falsa circuncisão, pelos religiosos e ainda por aqueles que se colocavam como inimigos da cruz de Cristo. Mesmo nessas circunstâncias e pressionados por todos os lados, Paulo disse: alegrem-se sempre no Senhor. O comportamento, o pensamento e as atitudes do cristão influenciam e muito em sua alegria. Mas é importante perguntarmos para nós mesmos onde nós temos colocado a nossa prioridade. Se for nas coisas desta vida, certamente, em qualquer tempo, nós sucumbiremos em nossa vida. Devemos ficar atentos onde estamos colocando a nossa esperança e considerar o quanto isso tem influenciado o nosso comportamento para o bem. A alegria é parte inerente do fruto do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, a tristeza, como uma emoção ou sentimento natural, deve estar no lugar certo em nossa vida. Nos entristecemos por causa do pecado, sim, e qualquer outra coisa que venha nos afastar de Deus deve nos entristecer, sim, mas não deve haver espaço para a tristeza que nos faça sucumbir pela falta de esperança no meio das dificuldades. Deus caminha conosco o tempo todo, está ao nosso lado. Ele prometeu em Mateus 28, 20, Ele é nosso Emanuel, Deus conosco. Assim, nós estamos sendo preparados para adentrar um lar eterno, pois Jesus disse: vou preparar-lhes lugar, onde a alegria será completa. O céu é um lugar onde não haverá pranto. Consequentemente, a alegria pela salvação recebida na terra será eterna na presença de Deus. A igreja é o reino de Deus aqui na terra. É também um lugar de alegria, como Paulo disse em Romanos 14, 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida
nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A verdadeira fé em Jesus não é uma religião sombria e os verdadeiros cristãos não são pessimistas, infelizes, amargos ou desesperados. Pelo contrário, na hora da luta, se alegram, não com a provação em si, não com a dificuldade em si, mas com a certeza de que o mesmo Deus que os ajudou até aqui, os ajudará a passar pela provação que chegou. É por isso que a alegria cristã é mandamento, porque Deus está conosco o tempo todo, em tempo real. Você crê nisso? Então, alegre-se sempre no Senhor. Ele é a fonte da verdadeira alegria. Não baixe a cabeça diante das lutas. Não se prostre diante das dificuldades, mas diante de Deus. Que Ele pode tudo. Ele nos fortalece a cada momento, em cada situação, se ficarmos sempre ao seu lado. E para enfatizar a vitória daqueles que buscam a fonte da alegria cristã, ele diz: outra vez digo, alegrem-se. A tristeza nos pressiona para baixo. A alegria nos faz levantar a cabeça, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Vamos continuar marchando em nossa batalha com alegria, pois em cada passo que damos, nos aproximamos do nosso eterno lar, onde a alegria será plena na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você tome posse da alegria, desenvolvendo cada dia seu relacionamento com o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Em seu agir e provisão, Em seu agir e provisão, Cristo me deu a salvação. Cristo me deu a salvação. Eu sinto em meu coração, Eu sinto em meu coração que em Cristo estou salvo. Que lá do céu ele desceu e pelo pecado morreu. Se